Boa noite a todos. Todos ouvem bem? Sou o Capra, amor. Ele não foi uma demonstração, ele está sendo uma lição. Para mim, está sendo uma lição de tudo o que está acontecendo. E é uma demonstração de um amor que a gente talvez não tinha conhecimento, porque a gente não está falando de voluntários que saíram dos bairros que não foram afetados. A gente está falando de voluntários que colocaram jet ski, barco atrás de carro e desceram Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e fora do Brasil. E a gente viu uma união das pessoas independente de classe, credo, cor, idade, enfim. A gente passa por um grande aprendizado. E Papai do Céu ele é muito organizado, ele é um bom professor, porque ele nos preparou a todos nós, desde 2020, na crise sanitária. E a gente achou que tinha encarado uma das piores situações que a gente podia imaginar. E aí vem essa agora. Mas olha só, eu vou aproveitar o que a Elis tratou, as formas de amor, né? Quantos aqui passam por uma situação de ficar assim, ó, tanta gente se voluntariando, tanta gente fazendo tanta coisa e eu não consigo fazer, eu não consigo ir lá ajudar, eu não consigo, sabe? E aí isso vai doendo, vai machucando. E eu vou dizer uma coisa, não fiquem machucados. Quem não conseguiu colaborar efetivamente, não fiquem preocupados. A organização que o sistema da conexão espiritual com o nosso movimento aqui na Terra, ele é perfeito. Isso é como se fosse uma guerra, um evento de guerra. Para que haja lá o fronte vá conseguir defender a sua fronteira, ele tem que ter uma retaguarda. Muitos de nós vamos trabalhar e funcionar como retaguarda. Porque se alguém aqui está pensando assim, eu não fiz nada, garanto que fez uma prece. Não fez uma prece? Não faz uma prece? Isso é fundamental. Tem gente trabalhando lá que esses que estão se voluntariando precisam dessa mesma prece. Porque eles precisam de força para enfrentar tudo que estão enfrentando. Então, o que eu quero trabalhar nessa situação toda é um detalhe que a gente não presta muito atenção. Olha só. Eu posso amar, eu posso ter a capacidade de expressar todas as 4 formas de amor que a Elis trouxe. Certo? Eu posso expressar tudo isso. Mas se eu não cuidar do que eu estou falando quando estou reunido, do que eu estou pensando quando estou sozinho, e o que eu estou sentindo de todas essas coisas, eu posso demonstrar todas essas capacidades de amor e não conseguir estar ajudando. O que eu quero dizer? A Elis falou que a gente em casa é
quando a gente deveria tratar os nossos familiares como visita, né? A gente cria o hábito, e como ela disse, o convívio vai gerando isso. E a gente tem o convívio social, o convívio familiar, enfim, a gente participa de várias sociedades. E em cada uma delas a gente tem um posicionamento. A gente passa por uma situação inimaginável nesse estado. Inimaginável. E a gente ainda não sabe bem o tamanho de toda essa confusão aí, a gente não sabe, literalmente não sabe. Mas olha só, quando a gente vem ao centro espírita, a gente vem buscar o quê? Uma coisa boa, né? A gente senta aqui, tem a música, a gente relaxa, tem a palestra, a gente conversa com alguém que às vezes a gente nem conhece, sentou ao lado. E isso a gente vem buscar, essa energia. Certo? Aonde eu quero chegar? A gente pega hoje em dia aquele aparelhinho, né, o celular, e ali estão inúmeras situações dessa confusão toda que está acontecendo aí. Tem imagens que são deprimentes demais, e as pessoas estão lá. E aí ele vai replicando. Aí eu vou replicando. O que eu estou fazendo? É a mesma coisa que eu entrar aqui no centro espírita, está todo mundo buscando uma harmonia, está todo mundo buscando uma boa energia, e eu entrar aqui e começar a fazer bagunça. Quando eu começo a replicar as coisas negativas de toda uma situação dessas, que é muito pesada e negativa, eu estou aumentando essa carga. E isso existe uma coisa chamada vibração. E a gente gera uma vibração negativa em todos os ambientes aonde eu estou, aonde eu participo. E a nossa função, aquele amor que o Mestre veio nos trazer, é para dizer assim: quando você entrar em um ambiente de tumulto, você deve ser o pacificador. Eu não posso entrar lá num incêndio e jogar gasolina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse momento, onde a gente tem uma mídia que mostra e trabalha praticamente o dia inteiro mostrando as situações que são complicadas. É a função deles, talvez, mas isso vai fazendo com que a gente comece a ficar cada vez mais deprimido, cada vez mais negativo. E a gente tem que parar com essa onda de seguir, de aumentar essa carga pessimista, vamos dizer assim. Cabe a nós, cabe a cada um de nós fazer com que isso pare. Eu faço isso. Chegam essas imagens, essas coisas, às vezes eu olho, mas ali para, deleto e não passo adiante. Porque se a gente for considerar que se cada uma das pessoas que recebe uma mensagem daquelas que deprime e passar para duas, é uma escala progressiva. Agora, será que muitas pessoas passam aquelas que são as mensagens boas que elevam? A gente enxerga muita coisa, principalmente dessa situação toda, onde a gente vê realmente pessoas que não sabiam que tinham a capacidade de amar incondicionalmente. Não sabiam. Porque naquele momento, no momento mais apertado de todo, é como diz a Elisa, ele se jogou. Eu não sei nadar, mas vamos lá. Tem gente que precisa.
quando parar para pensar, ele vai se admirar e dizer assim, ó, da onde eu tirei a capacidade de enfrentar coisas que eu não imaginava enfrentar para salvar, vamos lá, para salvar um animalzinho que estava trancado em cima do telhado. Muitas pessoas não sabiam que tinham essa capacidade. E muitos despertaram essa capacidade porque viram o movimento dos outros. E aí vou também. E isso é a demonstração de capacidade de amar. Aquele amor que vem, ele é provocado. Ele é provocado dentro da gente. Mas isso, quem provoca essa situação? Deus nos coloca nessas situações. A gente que trabalha neles no centro espírita, que faz palestra e tudo, trabalha nos grupos, já teve várias pessoas que chegaram, Capra, me explique por que isso está acontecendo. Tu que estuda, é espírita, me explica por quê. Não sei, quer saber por quê? Fala com Deus, pergunta para Ele. Eu não sei. Eu não vou dizer que é por isso, não. Agora, nós precisamos entender para que isso está acontecendo. Para que aconteceu tudo isso? E aí Elis falou ali, para que a gente consiga enxergar a diferença entre joio e trigo. Talvez muitos não saibam qual a diferença do joio e do trigo, tanto que no Evangelho, quando tem essa passagem do Evangelho, o Senhor da Terra, ele chama o capataz dele lá e pergunta, tem joio no meio da plantação. E aí ele diz que um homem mau, depois que fizeram a plantação, semearam o trigo, o homem mau foi lá e semeou o joio. E aí ele diz para o patrão que vai reunir os seus trabalhadores e vai arrancar o joio. E o dono da terra diz que não. Porque não vai conseguir arrancar o joio, porque vem o trigo junto. Porque eles são muito parecidos. A única forma de conhecer, saber quem é o joio e quem é o trigo, é quando ele já estiver na hora da colheita. Porque a diferença é que o trigo tem a semente. O joio é muito parecido e não tem semente. Ele não tem o trigo dentro. Mas a planta é muito idêntica. Aí vem a colheita e aí dá para separar joio e trigo. E é isso que nós estamos fazendo agora. Não somos nós que estamos separando joio e trigo. Nós estamos fazendo parte dessa separação, né? A gente está tentando se descobrir ainda se a gente já tem alguma sementinha de joio, ou alguma sementinha de trigo, desculpa, ou se a gente é joio puro. Então agora vem esse momento. E praticamente todo o Evangelho, todas as passagens, todas as coisas que Jesus falou, elas são quase todas elas. E se a gente for pegar qualquer capítulo do Evangelho e interpretar, a gente vai dizer assim, mas isso é agora, é o que está acontecendo agora. Será que lá era assim? Naquele tempo? Não. Jesus falava não para os 12 apóstolos, não para aquelas pessoas que estavam lá. Jesus falava para espíritos, que somos nós.